Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar para vocês de 15 suculentas bem pequenininhas que eu considero mini suculentas, que são as suculentas mais miudinhas que eu tenho por aqui e eu vou mostrar para vocês. Também vou trazer algumas dicas de cultivo, de como que eu cultivo essas plantas e bora pro vídeo! Gente, a primeira mini suculenta que eu vou apresentar para vocês hoje é essa linda aqui. Essa aqui, gente, é a Redberry. Por que eu falo que ela é mini? Porque ela é muito pequenininha, gente. Eu vou colocar ela ao lado aqui da Rubro Tictum. Olha só, para vocês verem o tamanho dessa suculenta. Essa é uma planta que comigo, na primavera, verão, ela esteve bem ralinha, não estava assim cheinho, estava bem mais verdinho, tá? Ela fica vermelha, eu acho que no inverno mesmo ela vai ficar mais vermelha ainda, mas no momento ela tá com esse verde escuro, olha. Ela tá com essas manchinhas brancas, porque ela tá, a mãozinha da Isabel, porque ela tá, passei diatomácea nela, tá bom? Todas as minhas plantas hoje vão estar mais esbranquiçadas, porque eu passei diatomácea em todas elas. Dá pra gente notar o tamanho dessa planta, é uma planta bem miudinha. Eu sou extremamente fã de plantas pequenininhas, mas essa daqui, gente, em termos de fofura, olha só, é muito diferente, muito lindinha, tá? Considero de fácil cultivo, eu não tive problemas com ela durante a temporada de chuvas. Até onde eu sei, eu acho que os sedums estão em atividade agora, né? Então ela realmente teve essa farta brotação e ficou bem cheinha agora na estação mais fria, que começou no outono por aqui, tá bom? Eu não tenho nenhum outro tipo de cuidado especial para ela. Cultivo aqui com 7 horas de sol por dia. O sistema de rega é o mesmo. Reprodução, eu peguei só e desfiz essas touceirinhas, né? Divisão por estaquia. Tirei uns pedacinhos daqui e plantei em outro vaso. Na verdade, o vaso primeiro que eu tenho, esse aqui, ó, é um vaso meu, que eu coloquei a Redberry aqui, ó, tá vendo? Aqui ela já não encheu tanto, ela encheu mais no vasinho que eu fiz a muda, que é aquele lá que eu tava mostrando para vocês até agora. Não é uma planta muito rápida não, tá vendo? Aqui ela já tá mais espaçadinha. Eu não sei se porque não pegou muito sol, ou ficou mais na sombra aqui dessa case, né? Olha só. A segunda mini suculenta é essa daqui, ó, que eu coloquei nessa latinha, que é a Echeveria querência. A querência, gente, quando ela é cultivada com bastante sol, pouca rega, ela ganha esse aspecto bem miudinho, com uma roseta bem fechadinha, tá vendo? Quando ela é cultivada com menos sol, ela ganha este aspecto quando cultivada, tá vendo? Com menos sol. É uma forma de cultivo também, é uma planta que responde muito bem a esse tipo de cultivo, pelo menos aqui comigo. Eu tô achando bem interessante esse formato dela maior. Ó, veja a cor é diferente, tá vendo? Quando ela pega mais sol, ela fica mais rosada e mais clarinha. Eu tenho a querência num outro vaso também, que está sendo cultivada com menos água. Vou mostrar para vocês. No jardim de inverno, eu tenho essa querência grandona aqui, ó. Aqui deve estar pegando umas 5 horas de sol, de 5 a 6 horas também, tá, gente? Não é pouco sol, não, né? E eu não tenho um sistema de rega muito frequente, então ela fica bem miudinha, ó. No inverno, gente, ela fica muito rosa, tá? É uma planta belíssima. Olha a delicadeza da planta, olha.
Olha que mini suculenta maravilhosa, né? Considero de fácil cultivo, porque na época das chuvas, ela não me deu trabalho nenhum em termos de fungos, tá? Tem gente que tem problema de cochonilha com ela por conta desse formato aglomerado que ela fica. Eu nunca tive, né, problema. Não sei se é porque eu pego bastante sol e o sol ajuda muito nessa questão de não proliferar as cochonilhas, tá bom? A terceira mini suculenta que hoje eu quero apresentar novamente para vocês, é claro, é a Mirinai. Gente, a Mirinai, vou fazer novamente aqui, ó, a comparação. A Mirinai é a menorzinha, né, da Mendonça e a Mirinai. Essa aqui é a Mirinai. A roseta dela é bem pequenininha, gente, ó. Tá vendo? Mas é bem miudinha mesmo. Olha a beleza dessa planta. Essa daqui, gente, é assim, super sensível ao toque. Você tocou as folhinhas, elas caem facilmente. Tá vendo que ela estiola também, ó. Ela estiola porque aqui é um local que pega a luz o dia inteiro, mas o sol aqui deve pegar por volta de umas 4 horas por dia. Uma planta que eu considero fácil cultivo, até que também se prolifera muito rapidamente. Olha que gracinha, é bem miudinha, bem facinha. Qualquer galinho dela pega, tá? Ela pega muito facilmente por estaquia. E eu queria comparar ela com a Pink Granite, que muita gente pode considerar parecida pelo formato, mas a Pink Granite, ela é um pouco maior que a Mirinai. No caso da Pink, neste momento a Pink está da mesma cor. Olha só, gente. Essa é a Pink e essa é a Mirinai. O formato dela geral, tá vendo que é diferente, ó? Então, a gente muitas vezes, uma coisa que eu já percebi quando a gente compra suculentas na internet, é que a gente olha muito a roseta assim, ó, né? Ó. Olha a roseta dessa aqui, bem de pertinho. A roseta dessa daqui, bem de pertinho. A gente fala, nossa, mas é igual. Só que quando você vê ao vivo, olha só. A estética, né? O galho, a formação da toceira é de um jeito na Mirinai. E a diferença dessa daqui, olha. Essa daqui puxa muito mais a bronze, né? O Graptocedum bronze. É muito curioso isso, ó. A minha Pink Granite não está pink, né? Está cinza, como vocês podem ver. E a minha Mirinai também não está muito rosada. Ela fica bem rosadinha, mas ela não tá pegando tanto sol, tá bom? Essa daqui, então, é a terceira e a Pink é a quarta mini suculenta que eu quero apresentar para vocês. Porque as duas são super fáceis de cultivar e tem esse crescimento, olha, pendente, né? As duas ficam pendentes, mas de formatos diferentes, embora sejam bem semelhantes. Olha só, dá pra gente notar pela forma que elas são duas plantas bem distintas uma da outra. A quinta suculenta, gente, que eu quero falar para vocês como miniatura é essa daqui, ó. É a suculenta Crassula Petite Bicolor variegata. Essa daqui, olha, é uma plantinha que eu sempre cultivei ela à meia sombra, com umas 4 horas de sol por dia. Depois eu passei ela para esses vasos que estão aqui com 6, 7 horas de sol por dia. E o que aconteceu? Essa planta é uma planta rasteira, tá vendo, ó? E ela diminuiu a folha. E ela ficou assim, com esse aspecto bem pequenininho, gente, olha. É bem pequeno mesmo, tá? Vou mostrar ela sendo cultivada um pouco maior. Aqui ela tá sendo cultivada com menos sol, tá vendo, ó? Olha que planta linda.
Essa planta é um espetáculo. Eu acho ela linda, 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 ó. Ela forma esses tapetes. Eu vou mostrar mais uma para vocês. Nesse outro vaso, olha que gracinha, gente. Essa planta é graciosa demais. Olha, ela fica rosinha nas partes que tá estressada. É muito bonitinha. Eu considero fácil. Ela faz forração, serve como forração. Vai à meia sombra e vai a pleno sol. É uma planta que não pegou doença e ela pega por estaquia. Qualquer galinho que você puser nos vasos, ela se espalha e fica umas cascatas, sabe? É linda, gente. Vale a pena vocês cultivarem, ó. É muito bonita. Difícil de achar. Eu nem lembro mais de quem que eu comprei essa planta. Mas que é linda é, né? A sexta plantinha é essa daqui. Eu não sei falar o nome dessa planta. É um nome diferente, tá, gente? Então, vou deixar na tela o nome dela. Essa é uma planta, olha aqui, ó. Ela cresce como uma arvoretinha, olha só. Tá vendo, ó? Olha que gracinha. Eu acho uma planta... Para mim, eu já tive ela uma vez há muito tempo e ela foi acabando no vaso. Eu achei que ia acontecer a mesma coisa com esse daqui, mas não aconteceu. Ela, tá vendo? Ela divide, ó, aqui em cima. Fez essas divisões, né? Aqui na parte superior, né? E formou esse aglomerado, assim, de rosetinhas. E é uma planta extremamente graciosa por conta desse formato dela. Eu já vi na internet, olha aqui, ó. Ela como cultivada nesse formato de arvoreta, como se fosse um bonsaizinho, sabe? Então eu acho uma planta bem interessante. Eu já fiz uma vez muda dela por estaquia, por folha nunca tentei, tá? Aqui ela é cultivada com 6 horas de sol por dia, pouca água, substrato bem drenante, como todas as suculentas, e a reprodução é o que eu falei, por estaquia, tá? Por enquanto, eu não mexi desde quando eu comprei. Eu comprei uma mudinha bem pequenininha, plantei aqui e tá aqui até hoje. Para mim não deu problema na temporada de chuvas, então para mim é de fácil cultivo. Por enquanto, né, gente? Porque assim, quando vem a dificuldade e a dificuldade é difícil de superar, aí eu mudo ela para de difícil cultivo. Ou quando a planta começa a dar problema todo ano, tá bom? Tá fazendo aí que essa pernona pra cima, amiga? O que ela quer, Mi? Galinha, você quer galinha? Ai, que dengo, meu Deus. Ai, Mi. A cara dela. Sétima tinha que ser aí essa coisa linda chamada Blue Bean. Porque eu sou apaixonada por esse feijãozinho, por esse docinho. Eu tenho esse vaso e tenho outro. Esse aqui está sendo cultivado com mais 6 horas de sol. O outro também. Eu não tive coragem ainda de colocar ele a pleno sol mesmo. Olha isso. Porque é uma planta que é delicada, sabe? Eu acho que ele precisa ele sente falta de água. Ele murcha muito. Aí, se você puser ele no sol de rachar, ele murcha e ele se acaba. Por isso, eu prefiro deixar ele à meia sombra ou num local que eu consiga colocar água mais fácil. Mas eu não ponho, como eu não ponho água muito fácil, então eu cultivo ele à meia sombra. Eu prefiro as horas mais amenas, com mais horas de sol, tá? Então, o solzinho da manhã e o sol menos quente da tarde, tá? No final da tarde é melhor para ele. Mini suculenta é essa crassula Tom Tumbis aqui, gente. Ai, gente, francamente, hein? Essa crassula aqui, ela seca. Aliás, como todas essas perforatas, né? Elas secam o tronquinho e fica a brotação só no topo. Então,
E eu tive que cortar toda a parte seca e replantei aqui para ver se vai. Isso aconteceu na temporada de chuvas. Eu não sei, eu vou te mostrar o que eu tô falando. É isso aqui, ó. Fica com esse tronco seco, você poda e por enquanto, ó, nada de brotação. Então eu não sei. Essa daqui eu acho de difícil cultivo justamente por causa disso. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar isso aqui, ó. Quem tem mais experiência com relação a essa planta e puder passar para mim, eu agradeço. A única providência que eu tomei foi a poda daquela parte mais seca e replantio do topo para garantir a espécie, porque eu sou apaixonada por essa planta, eu não quero perder não. Olha o tamanho dela. Perto das outras perfuratas, essa é a menorzinha, né? Uma das menorzinhas, tá? Mais uma plantinha que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, gente, ó. Essa aqui é aquela Monantes. Ai, gente, olha, francamente, eu achei que eu ia perder essa planta, porque depois que ela deu flor, ela só diminuiu. E foi ficando feia. E foi ficando feia, que eu vou te contar, viu? Agora, nessa época que está agora, ela começou a brotar novamente. Eu não conheço muito essa planta. Então, eu não sei se ela entra em dormência no verão e acorda agora, na época do outono e inverno, né? Eu vou até pesquisar se for isso mesmo, eu vou colocar aí na tela para vocês. Mas eu quase perdi, tá? Eu achei meio complicadinha. Uma planta que eu cultivo à meia sombra, só com o solzinho da manhã, poucas horas, 1 hora no máximo. E pouca água. Não gosta de excesso de água também, tá? Cultivo no tempo, então na época das chuvas ela pegou um pouco mais de água, talvez tenha sido isso também. Difícil cultivo, tá? Para mim. Outra suculenta, que é a 10ª que eu vou mostrar para vocês, é essa daqui, ó. Blue Carpé. Carpê. Essa daqui também é uma suculenta bem miudinha, ó. Mas a característica dela, bacana, é a floração. Essa floração farta e muito, muito duradoura, gente. Olha a floração maravilhosa dela. Olha só. E ela forma essa questão de pendente, ela fica pendente, tá? Eu não corto essas flores porque elas enfeitam o meu jardim aqui sem parar. É a coisa mais linda e apaixonante característica dessa planta. E ela é pequenininha, tá vendo, ó? Não é uma suculenta grandona, é bem miudinha, olha que graça. Estive aqui com umas 6 horas, 5 horas de sol, também ao ar livre, né? E bem bacana, sabe? Bem tranquila, não me deu trabalho durante a temporada de chuvas. 11ª, gente, eu vou deixar essa daqui, que é uma plantinha que é uma plantinha mais difícil de cultivar. Ela não gosta que esses galinhos delas fiquem muito expostos. Uma planta que para mim só deu certo com a Eudasiphyllum maior, né? Só deu certo com bastante adubação, bastante osmocote. Eu dou mais água aqui para esse vaso unicamente porque ele é bem minúsculo, né? Ó, bem pequenininho. Antes eu não conseguia cultivar, agora eu já acertei a mão com ela. O substrato que eu faço é o mesmo para todas, eu não mudei o substrato. Eu realmente, para este vaso, eu rego com um pouco mais de frequência do que todas as outras suculentas e faço adubação várias vezes não, né? Uma vez ao ano, às vezes 2, dependendo do desenvolvimento dela. Para mim aqui, o que realmente ajudou muito foi aumentar a frequência de regas e fazer a adubação, tá bom? A plantinha que eu acho difícil é a 12ª plantinha, é a nodulosa enana. Ela na temporada de chuvas pegou chuva e ela tinha 3 cabeças, morreu 2, tá? Creio que seja por conta do excesso de água, então uma planta que eu devo estar resguardando na próxima estação de chuvas.
pegou fungo de caule e morreu, tá? Então não é uma plantinha muito fácil. Hoje ela está sendo cultivada à meia sombra, porque também ela ficou, eu achei que fosse perder, na verdade, por isso que eu tirei ela do sol forte e aí mantive ela assim nesse cultivo. Tá bem paradinha, mas tá viva pelo menos. 13ª, eu vou trazer para vocês essa rosetinha linda aqui, que é a Pérez de la Rosia. Essa é uma planta, gente, que a roseta, a minha mão tá suja, desculpa. A roseta é pequenininha, tá vendo? Ela dá umas rosetinhas maiores, né? De tamanho de um polegar, né? Vamos dizer assim. Mas ela tem muitas rosetas miudinhas. É uma planta graciosa, de pleno sol. Eu cultivo com 7 horas de sol. Que se prolifera bastante. É igual a prolífica. Mas a roseta dela é mais bonitinha, eu acho, do que a prolífica, tá? Mais roseta, mais rosa mesmo, olha. É de fácil cultivo. Não me deu trabalho na temporada de chuvas. Uma quarta, gente, eu vou mostrar essa echeveria. Francamente, eu não sei se essa echeveria cresce muito. É a echeveria Blue Star. Eu acho que ela não é de crescer demais. Ela forma esses aglomeradinhos aqui, né? Esses clusters. E fica nisso. Na temporada de chuvas, ela ficou meio feinha. Apodreceu um pouquinho as folhas de baixo. Tive que fazer limpeza algumas vezes. Eu achei que fosse até perder ela. Mas ela se recuperou. Então não é assim tão facinho de cultivar. Eu estou cultivando nesse vaso de barro, talvez seja por isso que ela não cresça ou porque ela é pequena mesmo. Eu não tenho visto dela muito grande, tá? Por isso eu vou colocar ela como mini neste vídeo aqui. Se ela for crescer mais depois eu mostro para vocês. Mas por enquanto tá bem mirradinha essa planta aqui, viu? Não sai disso. Então eu vou deixar para vocês a minha Amoena microcálix. Ah, Márcia, mas ela não cresce? Olha, gente, ela é bem miudinha, ó. Eu vou mostrar ela junto com a minha Amoena. Vai sair, Isabel? Daqui a pouco eu vou. Tá bom, já vou. Tá na hora de levar os cachorros? Só para concluir, então, antes que a luz desapareça, essa daqui, ó, é uma plantinha que eu comprei como Amoena microcálix. Essa daqui, ó, eu comprei como Amoena. Eu até agora acho que são diferentes, né? A roseta dessa daqui fica como uma echeveria, porque essa aqui eu comprei como echeveria. Essa daqui eu não sei se é echeveria, tá? Então, olha, gente, para vocês verem que eu acho que são duas plantas diferentes pela forma como tem se desenvolvido, por enquanto, tá? Pode ser que no futuro eu veja que elas são a mesma planta, mas essa daqui se desenvolveu mais como um sedum, assim, parecia um sedum, e essa aqui está se desenvolvendo mais como uma echeveria. Mas como eu tenho há pouco tempo, né? A gente tem que acompanhar por mais tempo. Essa eu comprei como microcálix e aquela somente como Amoena, ok? Eu vou então encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!